Fala, grande bem, professor Marcos Prado na área e vamos começar mais um capítulo da nossa nobríssima língua portuguesa. E o capítulo que nós temos agora muito especial é o fenômeno da crase, exatamente. A primeira coisa que nós precisamos aqui entender é que a crase não é um acento, a crase é um fenômeno. E esse fenômeno que consiste na contração de dois fonemas A, tá certo? Dois fonemas A, ela é representada pelo emprego do chamado sinal grave indicativo de crase, correto? Lembrando que eu tenho três tipos de acento. Eu tenho o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave, que só pode ser utilizado no fenômeno da crase, correto? Então aqui, lembrando, vejam só, a nossa crase aqui, ó, consiste como um fenômeno de contração. Um fenômeno de contração representado pelo emprego do acento grave indicativo de crase. Indicativo de crase, que é quem? É o sinal agudo ao contrário, correto? E é muito importante nós entendermos o seguinte, na nossa língua portuguesa, o que eu colocarei aqui não existe de maneira nenhuma. Se isso aqui aparecer, está errado. E você nunca poderá, no seu texto, que você tem que redigir para o seu concurso, também fazer o emprego dessa estruturinha. Tem que empregar o A com acento para frente. Isso não existe na nossa língua portuguesa, tá? Então vejam só, vamos colocar aqui, ó, cuidado, ó. Cuidado. Isso aqui, na língua portuguesa, não existe. Não existe. Correto? Perfeito? Agora, o que nós faremos é verificar os casos gerais de crase. Primeiramente, eu preciso lembrá-los de algo que eu coloquei aqui para vocês, de que quando se estuda crase, geralmente a herança que a gente tem de sala de aula, né, e do estudo em materiais, é de que a crase ela consiste na união da preposição mais o artigo negativo. Tá? Em termos de língua portuguesa, isso não é uma verdade. A maioria dos casos de crase ocorrerá entre a preposição e o artigo, mas também pode ocorrer entre preposição e pronome demonstrativo, poderá ocorrer também entre preposição e o pronome relativo. Então, são três estruturinhas em que a crase pode ocorrer, tá, com a maior tranquilidade. Perfeito? Então, vejam só o que nós vamos escrever aqui e eu vou esquematizar para vocês, tá, todas as possibilidades do fenômeno da crase estruturalmente. Perfeito? Então, vejamos aqui o que foi escrito para vocês, ó. A crase corresponde à união de dois fonemas A. Então, vejam aqui, ó, dois fonemas. O quê? A. Perfeito? E tal união é representada pelo emprego do acento grave. Perfeito? Então, lembrando de que crase não pode ser falada unicamente em preposição mais artigo. Só esses casos não, nós temos mais duas outras formas estruturais para o emprego da crase, correto? Então, continuando aqui.
é importante sabermos que nem toda ocorrência da crase ocorre entre preposição e artigo. Tá? Vejamos os casos gerais em um esquema. Qual que é o nosso esqueminha aqui? Vejam só, então. Nós temos o seguinte esquema. Eu tenho a crase entre preposição mais o pronome demonstrativo, ficando da seguinte maneira. O A mais aquilo, o A mais aquele ou aqueles, o A mais aquela ou aquelas. Perfeito? Então veja, nós temos aqui aquilo, aquele ou aqueles, aquela ou aquelas. Certo? Temos também a situação da preposição mais o pronome relativo, certo? Em que nós teremos duas possíveis situações. A primeira, preposição mais o pronome a qual, ou preposição mais as quais, correto? Formando a qual e as quais, correto? Temos também a preposição mais o artigo definido. Ficando, então, a preposição a, mais o artigo a, preposição a mais o artigo as. E aí eu tenho, veja, o a e o as. Correto? Agora, o que nós devemos aqui perceber é que nós temos três situações estruturais possíveis de crase, mas apesar de serem casos diferentes, eles têm uma base em comum. Qual é a base comum que nós temos aqui nessa estruturação da crase? É a preposição. A preposição é a base comum da crase. E aí, nós precisamos nos lembrar de que no estudo da morfologia, do emprego de uma preposição, nós devemos nos lembrar de que a preposição ela só pode ser pedida por dois elementos. Por quem? Pelo verbo, caracterizando a regência verbal, ou pelo nome, caracterizando a regência nominal. E lembrando que nome na língua portuguesa podem ser duas coisas. Podem ser três coisas. Pode ser substantivo,
pode ser adjetivo, como também pode ser advérbio. Então, o nome na língua portuguesa se refere a substantivo, a adjetivo e advérbio. E nós chamaremos, então, todos os quatro, verbo, substantivo, adjetivo e advérbio, de termos regentes. Então, vejam só, nós temos aqui, então, a preposição, a nossa preposição aqui, ela só pode ser pedida, por quem? Ela só pode ser pedida por um verbo, ou por um nome, correto? E nome na língua portuguesa é substantivo, é adjetivo, como também é advérbio, correto? Então, nós temos aqui todos eles sendo, então, chamados de quê? De termos regentes. Termos regentes. E quem recebe é o termo regido. Termo regido. Termo regido. Correto? Então, quem pede é regente, quem recebe é regido. Então, nós falamos aqui que quando o verbo pede a preposição, ele é chamado de regência verbal. Quando é o nome que pede, é chamado de regência nominal. Então, vamos colocar aqui, ó. Quando o verbo pede, nós temos a regência verbal. Quando o nome pede, nós temos a regência nominal. Correto? Perfeito. E quem é que vai receber a preposição? A preposição será recebida por quem? Pelo pronome demonstrativo, poderá ser recebida pelo pronome relativo e poderá ser recebida pelo artigo, correto? Dessa maneira, formando então o fenômeno da crase. Agora, o que nós precisamos verificar aqui é cada uma dessas três situações, correto? Então vamos começar aí pela nossa primeira situação, que é a crase com o pronome demonstrativo. Ao falarmos de crase com pronome demonstrativo, eu tenho uma regrinha aqui, né? Uma regrinha nada, é uma diquinha do Prado para você, para te ajudar a resolver um emprego com pronome demonstrativo. Então, qual que é a regrinha do Prado aqui? Nós precisamos entender o seguinte: a crase ela é formada por dois fonemas, A e A. Toda regra de substituição, né, toda dica de substituição, você pode perceber. Na troca, se aparece um elemento, não tem crase, porque para ter crase precisam aparecer quantos elementos? 2. Então, na troca, qualquer proposta de troca, se aparece um elemento, crase proibida. Se aparecem 2 elementos, crase obrigatória, correto? Então, o que eu opto por fazer com o pronome demonstrativo? É trocar, né, a ideia, porque eu preciso me lembrar que, ora, o pronome demonstrativo pode estar acompanhando o substantivo, então eu vou trocar os 2 pelo termo isso, tá certo? Ou pelo termo a isso. Se eu trocar pelo isso, que é só um, a crase é proibida. Se eu trocar pelo a isso, que são 2, aí a crase é obrigatória.
Lembrando que o pronome demonstrativo pode estar acompanhando o substantivo, então eu troco os dois por isso ou a isso. Agora, há casos que o pronome demonstrativo está sozinho, como o termo aquilo. Ele não vai estar acompanhando ninguém, ele vai estar representando uma ideia substantiva. Então, eu troco por isso ou a isso também. Se eu usar um, que é só um, crase proibida. Se eu usar dois, a isso, crase obrigatória. Perfeito? Então, vejamos aqui essa regrinha que vamos escrever para vocês. A dica importante do Marcos Prado. Qual que é a dica? Trocar a ideia por. Trocar a ideia por isso ou a isso. Se eu troco por isso, é com sem crase, perdão. Sem crase. Agora, se eu troco por a isso, com crase. Perfeito? Então, vejam só o nosso exemplo primeiro. Tua fala é igual àquela que escutei ontem. Então, veja. Tua fala é igual àquela que escutei ontem. Percebam aqui que o pronome aquela é um pronome demonstrativo. E ele não está acompanhando nenhum substantivo. Ele está sozinho, representando uma ideia só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o pronome demonstrativo por um dos dois. Ou eu vou trocar por isso, ou eu vou trocar por a isso. Você vai fazer pela própria fala. Quer ver? Vamos reescrever? Tua fala é igual, a isso, né? Você não falaria tua fala é igual isso, né? Porque o que é igual a alguma coisa. Então, tua fala é igual a isso. Então, aparecendo dois elementos, a nossa crase ela é obrigatoriamente o quê? Obrigatória. Então, vejam só. Tua fala é igual àquela que escutei ontem. Ou seja, eu tenho aqui o pronome aquela, perfeito? Com crase, que é o a mais o aquela. E quem é que pediu? Essa preposição? A. A preposição aqui foi pedida por quem? Pelo termo igual, que é o quê? Que é um adjetivo. Então, eu tenho aqui uma regência nominal, Eu tenho uma regência nominal, correto? Vamos treinar de novo, Vamos fazer aqui um outro exemplozinho. Em meio àquela confusão. Percebam que agora o aquela, novamente usado, pronome demonstrativo, ele está acompanhando o termo confusão, que é um substantivo. Então, a ideia agora é aquela confusão. Então, nós vamos trocar aquela confusão por a isso ou por isso, né? Então, percebam aqui, vamos reescrever, em meio, nós diríamos em meio isso ou em meio a isso? Com certeza você diria em meio a isso. Ficando a isso, trocando por dois, então indica que a nossa crase ela é o quê? Ela é obrigatória. Então, vejamos aqui, continuando, em meio a isso.
Então, como apareceram 2, quer dizer que a minha crase, ela é o quê? Ela é obrigatória. Perfeito? E nós temos também um desafio. O grande desafio é quando eu tenho um verbo que pode ter mais de uma regência, que é o próximo caso do verbo aspirar. Eu preciso me lembrar que no estudo da regência verbal, o verbo aspirar, se estiver no sentido de inalar, ele é VTD, não pode ter preposição. Exemplo, eu aspiro o ar das montanhas. Tá? Eu aspirei um ar puro, certo? Então, o verbo aspirar no sentido de inalar, ele é VTD. Agora, o verbo aspirar no sentido de almejar, desejar, ter como objetivo, ele é verbo transitivo indireto e obrigatoriamente com a preposição a. Então, você precisa saber disso para que a gente possa aqui estabelecer a análise correta. Então, vejamos aqui o nosso exemplo. Eu aspiro aquilo que consegui conquistar. Eu aspiro aquilo que conseguiu conquistar. Percebam aqui que o meu verbo aspirar, esse verbo aqui, ele está no sentido de almejar. Ele está no sentido de almejar. E a nossa gramática, vamos colocar aqui ao lado como observação. Ó, lembrando então que o meu verbo aspirar, na ideia de inalar, ele será obrigatoriamente um VTD. Agora, se ele estiver no sentido de almejar, de desejar, aí a gramática me adverte de que ele será um verbo transitivo indireto e obrigatoriamente com a preposição a. Então, vejam que a pergunta aqui seria, eu aspiro. Aspiro a quê? Ó, a quê? Então, percebam que a preposição a, ela foi utilizada. Então, eu sou obrigado a utilizar essa preposição. Então, vamos aqui trocar da mesma maneira, seguindo essa ordem dada pela nossa gramática da língua portuguesa. Então, vejam aqui, na troca, ó, eu aspiro a isso. Eu aspiro a isso. Correto? Então, percebam que eu tenho 2 elementos. Correto? Se eu troquei por a isso, então quer dizer que a minha crase, ela é o quê? Obrigatória. Certo? Então, pessoal, nós vimos aqui o nosso primeiro caso de crase. Para muitos que têm dificuldade, se você fizer esse esqueminha do Prado, né, de trocar pelo isso ou pelo a isso, com certeza você vai ter sucesso. Lembrando que se a banca quiser trazer mais dificuldade, ela vai cobrar um verbo que pode ser tanto VTD, não pode ter preposição, como VTI com preposição a. Correto? Então a gente tem que ficar muito, né, esperto com esse tipo de situação, para uma questão mais bem elaborada e mais desafiadora. Perfeito? E no nosso próximo caso, nós temos mais casos de crase para vocês. Próximo bloquinho, grande abraço, até mais.